Voltando de onde a gente parou aqui em relação ao nosso fluxo de SDR, eu vou mandar um teste novamente aqui para ver. Vou mandar um olá. Bora ver se ele vai conseguir responder a gente aqui certinho. Ó, nesse momento aqui, ele caiu novamente aqui no GPT-5 Mini. Eu vou começar a tratar isso aqui como intenções. Então, eu vou desvincular aqui meu agente SDR e vou deixar ele um pouquinho de lado aqui. E aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o N-intent aqui que é para a gente começar a detectar as intenções realmente do meu cliente. Então, nesse caso aqui, se eu conectar o N-intent, o que o N-intent vai prover para mim? Eu vou conseguir fazer um gerenciamento de intenções que eu quero que o meu fluxo, né, consiga compreender o que o meu cliente deseja. Então, eu quero comprar um plano X, eu preciso de suporte, eu quero falar com o financeiro. Então, todas essas entradas são intenções diferentes, né? Que o cliente primeiro quer falar com o financeiro, depois ele quer contratar um plano, ele quer gerar o pagamento. Então, são coisas que a gente consegue detectar diretamente com o N-Intent. O que o N-Intent depende? Ele depende exclusivamente de um modelo. E esse modelo aqui, ele tem que ser um modelo que não tenha temperatura. No nosso caso aqui, a gente pode usar o 4.1 mini, que ele não tem a temperatura, porque a detecção de tint ela tem que ser rápida, ela tem que ser assertiva, ela não pode ter alucinação. Então, a gente usa modelos que não tem questão de, de temperatura. É mais um fallback o modelo, porque a gente utiliza aqui por baixo dos panos alguns métodos de tentar detecção e pegar a revisão da LLM para a gente ter uma detecção mais rápida, né? Então envolve alguns cálculos aqui em relação a embed, então é bem interessante aqui essa parte. A gente vai demonstrar aqui até a velocidade de detectar uma intent. Aqui nesse caso eu vou arrastar um enviar texto, eu vou colocar aqui na intent não detectada. Então eu vou selecionar, por exemplo, o componente anterior, vou selecionar aqui a mensagem que ele vai me enviar na sequência, justamente para desambiguar, e aí eu já consigo aqui dentro do meu N-intent cadastrar as intents. Então nesse caso aqui, ó, eu preciso ter uma intent do atendimento, sei lá, venda, plano. Então, aqui eu vou descrever. Isso aqui é minha intent, né? Ela é vinculada dessa maneira justamente porque é mais fácil do agente conseguir identificar, né? E correlacionar realmente a entrada de texto que o teu cliente está mandando na mensagem. A instrução é quando a gente vai detectar esse caso, né? Aí eu explico aqui, ó. Aqui eu boto direto. Quando o cliente desejar contratar um plano da plataforma, que é o meu caso aqui. Então as palavras-chave aqui como os exemplos, né, que o teu cliente pode colocar aqui. Então quero quero contratar o plano, saber sobre o plano, que plano, quais são os planos. Então esses aqui é a minha intenção de venda, né, de venda de plano. Crio essa intenção aqui e aí eu vou criar uma nova que é justamente o meu atendimento financeiro pagamento aqui. É mais descrição, né? O cliente deseja efetuar o pagamento da sua fatura da plataforma Wen. Aqui eu vou botar do seu plano. Do seu plano da plataforma Wen. Quero pagar. Aí eu boto aqui no caso. Isso aqui é muito. Tem que ter uma curadoria muito específica em relação a isso aqui, porque intentes que são muito próximas, né, tende a realmente ter alucinação, mas isso não é por conta da detecção da intente, é de como você cadastra essa intente. Então, por exemplo, se eu botar quero pagar aqui, se eu vir na minha outra intente aqui, ó, por exemplo, ó, de pagamento, de plano, na verdade, ó, aqui está falando quero contratar o plano, saber sobre o plano, quais são os planos. E se eu botar alguma coisa muito próxima aqui no meu de pagamento, pode ser que ele tenha uma correlação e até identifique a intente de maneira errada. Então, o ideal é tu ir estudando em relação às palavras que mais são próximas, né, dessa intenção real, para não ter esse risco de detectar uma intenção que eu não deveria.
E aí eu vou deixar, só quero pagar aqui mesmo para a gente ter um exemplo. E nesse caso aqui eu publico. E aí eu já consigo até conectar aqui, ó. Então, esse agente SDR aqui, o que que ele vai fazer? Eu vou colocar ele até mesmo na venda aqui. Que é justamente pro cara que quer conhecer o plano, já começa já fazer a triagem em relação à nossa plataforma, né? No nosso agente especialista ali. Do financeiro aqui eu vou botar só um agente aqui. Vou vincular ele aqui. Vou botar um modelo GPT vinculado ao modelo do meu agente aqui. Vou colocar o mini. Vou trazer um enviar texto. Ligo no texto. Uso o anterior. E nesse momento aqui eu coloco um prompt. Então aqui você é o Fernando. Vou botar Fernando do setor financeiro da UEN. Você deverá tratar sobre os pagamentos. Todas as mensagens são enviadas pelo WhatsApp. Deve enviar mensagens curtas. Acho que só isso aqui, só pra gente não ter uma mensagem tão grande lá no output. Eu vou botar o histórico, né, para ele ler o histórico, para ele não se perder no meio do caminho. Detecção de intente aqui, tem as duas intentes, tem meu agente funcional aqui. Vou marcar a opção de crédito, que eu acabei esquecendo aqui para utilizar da plataforma. E nesse momento aqui, ó, se eu clicar em testar, eu vou limpar aqui, ó, eu deixei aberto a timeline para a gente ver como é que vai se sair aqui. Ó, nesse momento aqui, eu acho que eu não marquei aqui, ó. Então eu vou limpar novamente, eu não tinha marcado a opção de utilizar o crédito no modelo. Vou mandar um olá. Então a minha detecção aqui está sendo desambiguada, né? Então eu mandei um olá que meu detector de intente aqui mandou, ó, finalizado. Ó. Finalizou e não chamou nada, ó, nada executado. Ó. Por quê? Porque a intente ainda não foi detectada. Então ele não sabe se tu quer falar com o meu financeiro, se tu quer entender algum tipo de plano. E nesse momento aqui, ó, se eu mandar, ó, quero comprar o plano. Então automaticamente no quero comprar plano, bora ver qual a intenção que ele vai detectar aqui, ó. Então ele está passando pela fase de detecção e já chamou já meu agente, deixa eu ver aqui, justamente que vai falar sobre o plano, ó. Então eu quero comprar um plano, ele já vai falar, ó, perfeito, qual plano você deseja contratar? Então ele já começa a trazer justamente essa conexão entre meus agentes, ó. Bora ver aqui, ó. Esse aqui foi o Lucas que respondeu, ó. Aguardo os dados para preparar uma proposta e link de pagamento. Então, eu consigo instruir muito bem, isoladamente, a regra desse negócio, a regra de negócio desse meu agente de venda aqui, de SDR. Então, posso criar outros agentes aqui para tentar otimizar o trabalho dele, mas aí eu consigo isolar. Então, no meio da conversa, pô, o cliente não quer comprar, ele já tem plano, aí ele fala, não é isso, eu quero mesmo pagar a fatura. Então, se ele mandar assim, no caso, não é isso, eu quero mesmo pagar a fatura, bora tentar ver se o nosso detector vai conseguir identificar. E aí, o que que acontece? Automaticamente, quando eu mudo a rota, né? Quando meu cliente muda a rota no meio da conversa, o redetector ele faz justamente esse papel, ele reentende o que que o teu cliente quer. E nesse caso eu falei, pô, não é isso. Eu quero mesmo pagar a fatura. Então, no momento que eu mando essa mensagem, o que que acontece? Automaticamente ele redetecta a minha intente e já manda diretamente para falar com o meu agente aqui, meu especialista, né, financeiro. Inclusive ele já coloca, ó, Fernando Financeiro N. E aí o porquê? Porque no meu prompt é o Fernando. E aí eu posso falar, ó, não se identifique, eu posso botar algumas coisas no meu prompt. E aí eu já consigo tratar regras específicas do meu financeiro aqui. Inclusive eu consigo colocar ferramentas, por exemplo, fazer uma abertura de ticket lá no meu sistema, consigo fazer, por exemplo, colocar uma tag que meu cliente quer falar com o financeiro, está com problema de emissão de boleto, consigo fazer o que mais? Tem várias coisas aqui que consigo vincular especificamente a esse fluxo aqui, a esse cenário do financeiro ou ao SDR. O SDR aqui é interessante que eu posso colocar, por exemplo,
criar uma oportunidade como uma ferramenta. E nesse momento aqui que eu boto a oportunidade como ferramenta, eu consigo configurar o momento que eu vou querer que crie essa oportunidade. Então, deixa eu verificar aqui se eu consigo. Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui, no caso. Na verdade, eu vou botar aqui, ó, eu quero a mesma oportunidade existindo. Vou desvincular aqui. Não, vou deixar vinculado. E nesse momento aqui, ó, eu seleciono a pipeline, né? Seleciono a caixa de entrada que ele precisa entrar. A área de atuação aqui, eu posso colocar um valor fixo, né? Na hora da criação dessa oportunidade lá no meu pipeline, eu posso detectar com o IA. E aí, isso é importante, né? Que aí a IA consegue detectar para mim o que o cliente quer. Então, nesse momento aqui, deixa eu botar aqui, ó. Detectar. Ao detectar que o cliente detectar. Deixa eu tentar copiar aqui. Eu acho que eu tô com alguma coisa aqui. O cliente, quando detectar que o cliente tem interesse, chame essa ferramenta de criar a oportunidade. Então é mais uma instrução aqui que é justamente para nossa IA identificar que ele tem que chamar essa ferramenta quando realmente tiver a intenção de compra, né? O cliente tiver interesse. Nesse momento aqui, ó, se eu vim testar, ó, e mandar um oi, aí a gente já vai conseguir verificar. Então, eu quero saber sobre o plano. Então, bora ver aqui se ele vai entrar no meu agente SDR. Claro, o nosso plano aqui, ó, inclui funções avançadas de inteligência artificial. Ó, tenho interesse em contratar. Como faço? Bora ver se vai aparecer na timeline aqui. Ó, chamou minha oportunidade. Então, se eu vim aqui, ó, automaticamente, se eu evoluísse isso para um atendimento real no meu WhatsApp, eu já estaria com essa oportunidade do meu cliente já criada de maneira automática pela minha inteligência. Então, é legal mapear, né, fazer o desenho do atendimento, de todo o fluxo conversacional e ir montando aqui dentro da UN e já ir validando até mesmo no nosso validador. Então, nesse momento não precisa nem ter o WhatsApp, nenhum tipo de canal conectado. Basta realmente montar, seguir as etapas aqui, utilizar o detector de intente, que eu acho que é bem assertivo em relação ao atendimento, porque daí tu consegue, na verdade, né, criar especialista, teu atendimento fica mais dinâmico, consegue ser mais humanizado, foge daquele padrão de um agente só que resolve tudo, que isso engessa muito a conversa, o atendimento, e isso não é tão assertivo, né? Então, você consegue isolar em fluxos, né? Dentro mesmo do próprio fluxo conversacional, né? Consegue isolar isso em especialista. Então, os especialistas conseguem tomar decisões melhores do que a gente mais generalista, né? Mais que abrange tudo, né? Então é interessante seguir dessa maneira. Eu acho que no próximo vídeo a gente já consegue verificar como é que a gente já trata a oportunidade, como é que a gente adiciona tags, como é que a gente consegue trabalhar com fluxos determinísticos em relação ao formulário. Então, são coisas bem legais que a gente consegue ver dentro do nosso flow e no próximo vídeo a gente já começa a destrinchar esses componentes novos aí.